Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar com Atualidades Pampa, nesta data tão especial, né? 1º de abril de 2020. Mas 1º de abril tem que ser sério também. No momento que nós estamos vivendo, mais do que nunca, tem que se combater fake news. E é o que está fazendo a Rede Pampa de Comunicação neste dia 1º de abril, em todos os seus veículos de comunicação. Lembrando que neste 1º de abril vamos combater também a mentira. Notícias falsas, fake news, não compartilhe. Essa é uma ação que a Rede Pampa de Comunicação está fazendo, especificamente nesse dia em que não tem muita coisa engraçada não pra gente falar, pelo contrário. Mas em especial, nós temos que dar um basta nessa história de fake news, porque algumas enlouquecem as pessoas, outras fake news fazem com que as pessoas achem que está tudo bem, que está tudo maravilhoso. Então a Rede Pampa de Comunicação, neste 1º de abril, faz este apelo e espera que isso permaneça na memória de todos nós, de que nós temos, inclusive, responsabilidade e compromisso se passarmos fake news. Então, vamos dar seriedade ao nosso país, que está precisando tanto neste momento de seriedade e de boa informação. As manchetes do nosso programa de hoje começam com o Marconi. Pois é, e o Enem em tempos de pandemia? Afinal, o que muda na preparação dos jovens para a prova deste ano? Vamos falar de sexo em pandemia? Como o mercado da moda irá se reerguer após a crise mundial. Uruguai e Argentina cortam despesas políticas para ajudar na saúde. E o Brasil? De onde está saindo o dinheiro que o governo federal está investindo na saúde e na luta contra o coronavírus? Algumas dicas para contornar essa grave crise econômica. Pois é, essa grave crise econômica e também esta pandemia de coronavírus está dividindo realmente as opiniões. E você percebe, inclusive, aqui no nosso programa. Aqui no nosso programa que você tem a possibilidade de ter os dois lados do momento e os dois lados que a sociedade está vivendo. Boa noite, Magda Beatriz. Continuo insistindo, diz o senhor Dilon Camilo de Canoas, que quase todos os dias me manda este mesmo e-mail e às vezes eu tenho dificuldade de ler porque a gente acaba ocupando... Não precisa fazer essa carinha, Vitorino, só porque é o Dilon Camilo. Seu Dilon Camilo... Com licença, Vitorino. Continuo insistindo nos elogios a Carla e ao Ruschel pela maneira coerente e imparcialidade que tratam essa história da liberação que o governo federal está incentivando. Isso foi o que disse o seu Dilon Camilo de Canoas e eu tentei resumir nisso. Já o profissional liberal Otávio Beiloni, junto com alguns amigos, com alguns empresários, estão diametralmente contra isso, achando que chega de parar, já são 15 dias sem escola e elogiam que neste programa tenhamos pessoas como a Roberta, que fez um comentário há uns dias atrás e que veio ao encontro do desejo e do que pensa uma outra parte da cidade, do nosso estado. Então, nós temos aqui estamos justamente mostrando aos senhores o compromisso que nós temos na comunicação, compromisso que nós temos na opinião. São dois lados, são duas opiniões que mostram o mesmo momento e que fazem com que você tenha a sua informação. Então, eu agradeço, passei a Roberta hoje algumas pessoas, alguns amigos pessoais que mandaram para mim, cumprimentando-a, passei para ela, passei para a Carla e passei para o Ruschel também, algumas pessoas, alguns contatos meus pessoais que estão se manifestando desta maneira. Este é o objetivo do nosso programa, que você tenha toda a informação e você faz o seu juízo de valor, aquilo que você acha que é o que você pensa ou não. Hoje, o que tu traz, Roberta? Pois é, Magda, primeiro queria colocar que o fato das pessoas divergirem não quer dizer que as pessoas não tenham boas intenções. E aí vale a democracia, que é o peso maior.
receber com respeito à opinião do outro, pesando também as questões que os outros trazem. Cada um sabe onde aperta o seu sapato. Mas, honrando o dia da mentira, acho que nós temos que trazer também algumas verdades. E eu gostaria de convidar a todos a falarmos sobre uma verdade que é o que praticamente representa o nosso povo brasileiro. Se nós tivéssemos que encontrar uma palavra que pudesse simbolizar o povo brasileiro, essa palavra tem nome: superação. O povo brasileiro é um povo que diariamente supera adversidades. E eu trago números aqui. São 100 milhões de brasileiros que não têm saneamento básico. 13 milhões de nós vivem nesse momento na favela. Mais de 38 milhões têm que acordar todos os dias para buscar sua renda, não tem uma carteira assinada, não tem um trabalho digno, muitas vezes tem que correr atrás para honrar o dia. E nós também temos 80% das nossas riquezas sendo produzidas por autônomos, pequenas e médias empresas, que têm até, no máximo, 20 dias de caixa. Passado 20 dias, não se tem mais dinheiro. E o dinheiro que o Estado tem não nasce em árvore, não cai do céu, vem dos impostos. Se nós olharmos a nossa história e se cada um ali em casa puder olhar a sua história pessoal e prestar atenção no seu próprio DNA, sabe que ou é filho ou é neto de imigrantes que tem muita resiliência no seu DNA, ou muitas pessoas que agora trazem na sua alma uma história de superação. Mas o que faz a gente ser um povo tão aguerrido? É a possibilidade da liberdade. Da gente sair para a rua, trabalhar, criar, produzir, negociar, lutar. Quando nos prendem em casa, nos tiram um dos pilares da nossa maior riqueza. A primeira é a consciência. A segunda é essa liberdade. Eu já conclamei aqui aos prefeitos do meu estado, ao governador do estado do Rio Grande do Sul, para repensar esse confinamento horizontal. E trago números aqui. Nós temos 497 municípios no nosso estado, todos fechados nesse momento. Somos 11 milhões de gaúchos. 51 municípios gaúchos dos 497 têm algum caso de coronavírus nesse momento. Isso representa 10%. Atualmente, nós temos 315 casos confirmados, 5 mortes. 3 na nossa capital, Porto Alegre, 1 na cidade de Voti e 1 em Novo Hamburgo. 20% dos municípios do nosso estado têm 30 mil habitantes ou mais. 2/3 têm apenas 10 mil habitantes. Então, demograficamente, nós somos um povo muito mais espalhado do que países que hoje realmente vivem uma verdade, que é o coronavírus, a pandemia do coronavírus, sem dúvida nenhuma. Mas eles não têm 29 graus, 28 graus, que ainda no nosso estado ainda tem. Então, a nossa curva ainda é baixa. Nada justifica esse isolamento total, que faz com que nós não consigamos respeitar as pessoas que, de fato, precisam ser isoladas. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu recebo diariamente muitas pessoas que estão nos grupos de risco me dizendo que estão culpados de ver a sua família indo à bancarrota, não podendo sair para trabalhar, não podendo sair para correr atrás, não podendo sair para honrar a verdade do nosso povo, do povo brasileiro, que é se superar. Então, já que essas autoridades não estão, eu estou nesse momento, Magda, pedindo, conclamando ao nosso presidente da República, que ainda é democrática, que não nos faça ficar em casa desse jeito, que a gente honre sim e respeite os grupos de risco de uma forma verdadeira, aonde a gente consiga cuidar deles de verdade. Porque da forma como está, nós temos 2 avalanches, que é a questão da saúde, que está sendo cuidada, como eu sempre digo, mas o tsunami que está acontecendo
dos prejuízos econômicos e do quanto isso vai impactar a nossa sociedade é gravíssimo. O Russo quer contribuir com o teu comentário? Interrompi, não? Eu também tenho uma pergunta para te fazer. Dona Magda, eu tentei manter uma ordem. O Trump foi o penúltimo a se entregar. Foi o penúltimo. O último foi o Bolsonaro ontem, que adotou. Falta só a doutora Roberta. Porque na segunda-feira o Trump e o presidente do México anunciaram ser a favor do isolamento, e ontem o Bolsonaro, num pronunciamento, mudou a sua postura, e finalmente, para garantia de todos nós, eu quero me solidarizar com a manifestação da doutora Roberta, uma manifestação emotiva, mas a gente tem que ver o resultado da obra. Eu quero lembrar, dona Maria, a senhora se lembra, nós estávamos juntos, eu e a senhora aqui. Na segunda semana de janeiro, um cientista deu uma entrevista para jornalistas e ele disse assim: vírusinho, sem letalidade, janeiro. Vírusinho, sem letalidade nenhuma. Morreram 1.000 pessoas, só na gripe de H1N1 em 2008 morreram 18 mil pessoas. Em janeiro. Se nós tivéssemos acreditado nesse cientista, se o mundo tivesse acreditado nesse cientista, eu não sei como estaríamos hoje, porque foram adotadas medidas de isolamento e hoje conseguimos reduzir e muito, mas só num país nós já temos, a Itália, já temos mais mortes do que houve na oportunidade naquele 2009. Portanto, doutor Roberto, eu entendo porque, como a senhora coloca, parece que um governador ou um prefeito, não tenho nada que fazer, vou manter as pessoas em casa. Não, eles estão fazendo uma escolha. Dentro da tragédia maior que poderá acontecer, se escolher um caminho. E o Vitorino disse, isso é verdade, nós faremos uma leitura melhor disso. Agora, eu prefiro errar pela prudência, porque não provocará mortes, do que soltar e fazer que nem a Itália, que está tendo 1.000 mortes por dia e não tem mais como voltar atrás, Roberto. Não tem. Depois que tu soltou, depois que tu faz um princípio de quarentena como fizemos, e em meio a ela libera toda a população, não vai mais haver Cristo, que daqui 15 dias, não, realmente, nós precisamos, tu não traz mais a turma. Então eu prefiro a prudência dos nossos governantes, prefiro a prudência do presidente Bolsonaro na sua manifestação de ontem, do que nós arriscarmos e não termos que voltar atrás. Isso vem, vou juntar, porque era uma coisa que eu ia te perguntar também. Tu mesma dissesse assim, a curva está baixa e tal. Então, quer dizer, nós vamos ter uma curva alta. Quer dizer, vai mudar, não vai ser só isso aqui. É que, na verdade, o que não está sendo considerado, no meu ponto de vista, pelo Dr. Ruschel, é que há sim mortes se nós mantivermos esse confinamento, que é o que eu estou recebendo diariamente das pessoas desesperadas, sem renda em casa. Não tem como comer, não tem como comprar comida. Por mais que vai sair essas ações do governo federal, ainda assim é colocar a nossa sociedade dentro de um critério como se nós fôssemos um país socialista, dependendo de mesada de governo, onde nós temos condições, nós temos uma força de trabalho forte, criativa, com DNA, com coragem, que pode se reinventar. O que eu quero dizer é que se colocarem a gente agora para trabalhar e deixarmos os grupos de riscos protegidos, ainda dá tempo da gente conseguir sobreviver. Mais um pouco confinado do jeito que eles estão fazendo, não vai dar tempo. Roberta, não vai dar tempo. E mais, eu volto a dizer, os Estados Unidos, quem não viajou para lá nessa época do ano, se tivéssemos que ir para os Estados Unidos nesse momento, teríamos que levar casaco, dependendo do local. Praticamente para Nova York, por exemplo, está muito frio. Muito frio. É muito diferente. Já estive lá nesse mês. Neve. Aqui no nosso país, nós temos uma característica de clima tropical. Nós temos um povo que toma sol. Está comprovado cientificamente que essa vitamina D ajuda na imunidade. Nós não estamos todo mundo confinados. Então eu acho temerário. E mais, quem tem interesse, por favor, pesquise, porque atualmente o drama das pessoas é tão grande que eu acho complicado quem tem o mínimo de responsabilidade que consiga dormir. Então,
O que tu faz quando tu não vai dormir? Tu vai ficar estudando. Se os senhores forem a sites das universidades, onde estão esses especialistas, procurem, estudem. Tem muita coisa dizendo o contrário, rebatendo essa atitude da Organização Mundial da Saúde. Procurem estudar a história da Organização Mundial da Saúde. Vejam a história desse presidente e avaliem exatamente o que eles estão dizendo. É verdade, Ruxo, a gente tem que ter coragem. Isso é ter coragem. Mas e do Mandetta? O Mandetta, então... Senhores, o mar não está para amadores. Ou a gente peita esse poder, ou a gente vai morrer. E não vai ser por coronavírus. E agora nós não temos mais tempo. O relógio e o nosso prefeito, o nosso governador, infelizmente, não está acordando pro nível de desespero das pessoas. Eu não estou falando de quem está com Netflix em casa, de quem tem cartão de crédito, que pode comprar comida, que fica em casa para poder ficar com os filhos. Eu estou falando da maioria do povo, que nós temos uma diferença social absurda. E enquanto nós ficamos confinados em casa, nós estamos congelando essa desigualdade e matando as pessoas. É disso que eu estou falando. Primeiro, que não há base há uma base econômica na manifestação da doutora Roberta. Não há uma base científica, ela não é confortada por nenhuma das autoridades médicas do Brasil e do mundo, não é só da América do Sul, não é só da Organização Mundial da Saúde. Por isso que peguei o presidente Trump, que foi o último, na terça-feira, que deu essa determinação. E não imagino que os Estados Unidos seja socialista, né? Porque nós não vais, nessa discussão, Roberta, eu vou me perdoar, eu não vou transformar uma discussão em ideologia aqui. Essa discussão não é ideológica. Essa discussão, ela é científica, ela é orientada por profissionais que estudaram. Quando tu diz que tu tem trabalhos, então traz os trabalhos. Tu cita pessoas com representatividade médica, para derrubar o Mandetta, que daí nós vamos derrubar o Mandetta ali, nós vamos derrubar a Organização Mundial de Saúde, nós vamos derrubar o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, que são duas pessoas que tu sabe que o Trump ficava ali dizendo que não era para fazer isolamento. E esses dois assessores dele contrariando ele, até que agora finalmente ele cedeu pela previsão assustadora de mortes que ele está fazendo, que vai ter nos Estados Unidos. Então, Roberto, o teu argumento ele é econômico. E sabe por que eu estou esclarecendo isso? Porque as pessoas, muitas acreditam em ti, Roberto. Muitas pessoas te seguem, muitas pessoas te admiram e muitas pessoas vão fazer o que tu estás dizendo. Vão ir à rua, vão desafiar, vão trabalhar. E essas pessoas, quando sofrerem a consequência disso, não terão ninguém para reclamar. Então, eu estou fazendo um alerta pela saúde delas. Eu fiz um Twitter, dona Maria, eu disse assim, semana passada o Bolsonaro tinha dito, era uma gripezinha, eu disse assim, olha, pode seguir amando o presidente, pode seguir gostando do presidente, pode seguir votando o presidente, só não façam o que ele diz. Então, vou me terminar desse assunto dizendo assim, podem continuar gostando da doutora Roberta, ela traz todas as matérias pertinentes, só vou pedir que não sigam ela pela saúde de vocês. Quem mais quer falar sobre esse assunto com a Roberta? Eu vou dar espaço primeiro. Eu fiz sinal para eles, mas eles não querem falar sobre isso. Eu só quero pontuar algumas coisas. Primeiro, o Ruschel já esclareceu, não é a questão de socialismo. O Brasil, através do governo, do executivo e através também do seu parlamento, está alcançando um dinheiro para as pessoas que menos têm, em especial aqueles autônomos que nesse momento realmente estão passando muita dificuldade. Isso está acontecendo no mundo inteiro, então não é uma questão do Brasil. Aqui no Brasil a gente trava mais uma vez com uma burocracia, porque as coisas aconteceram de forma rápida. O governo se manifestou, mandou projeto, a Câmara votou, aprovou através virtualmente tudo isso, o Senado da mesma forma, aumentaram o valor, era inicialmente R$200, passou a R$600 mensal, podendo ser R$1.200 por família, e aquelas mães que são as donas do lar e que são só elas podem receber até R$1.200 por mês também. Então, para mim, não é uma questão de socialismo, é aquilo que eu falei, o governo tem que enfrentar, e o Gustavo Vitorino vai tratar do assunto, de onde vem o dinheiro,
e o Executivo tem que enfrentar e o Parlamento tem que enfrentar, e também é depois o assunto, a minha pauta, de outros países e a forma com que eles estão conduzindo e cortando verbas políticas para enfrentamento do coronavírus. Segundo lugar, eu continuo com o ministro Mandetta, que para mim é a pessoa mais esclarecida neste momento. Hoje ele veio a público novamente, deu uma outra entrevista coletiva e informou que eles tinham comprado uma quantidade enorme de máscaras, de equipamentos, de respiradores, que estavam esperando isso chegar, mas que não vai chegar tudo. Bem pelo contrário, vai chegar só uma parte e a outra parte não vai chegar. E ele continuou recomendando, neste momento, a melhor coisa é o isolamento social. Eu peço para que o Executivo faça com que chegue esses 600 e esses R$ 1.200 o quanto antes possível. Eles estão batendo cabeça. Será que isso vai ser crime de responsabilidade ou não vai ser crime de responsabilidade? O STF já deixou bem claro que está aberta a possibilidade. Então, que estudem logo e que, se precisem mais de um aval do Congresso Nacional, os próprios parlamentares já disseram que esse aval será dado. E as pessoas, assim, claro, não é o ideal, mas terão pelo menos o arroz e feijão para botar no prato dos filhos, que é a grande preocupação que a gente tem. Na sequência, eu queria só dizer que hoje são 727 mortos nas últimas 24 horas na Itália. A Itália já tem 13.155 mortos. A Alemanha vai estender o seu isolamento até o dia 19 de abril. São 74 mil casos e 821 mortes. Olha, a Alemanha não tem tanta morte conforme o número de testes, mas mesmo assim está adotando o isolamento. A França tem 509 mortos em 24 horas e mais de 6 mil pessoas em UTIs. 24.639 pessoas infectadas, 4.302 óbitos. Os Estados Unidos, que também está testando bastante, já passou de 200 mil casos. Então, isso para mim também é um tsunami na área da saúde e daqui a pouco, com certeza, chegará no nosso país. A propósito, Carla, nós temos algumas informações assim bem atualizadas do Ministério da Saúde, que fala sobre que vê limitações importantes em testes rápidos do novo coronavírus e pede cautela. Eles detectaram limitações importantes nos 500 mil testes rápidos que foram doados agora há pouco pela mineradora Vale, fabricados na China. E a partir daí, eles pediram cautela aos gestores do SUS ao aplicar este produto. A desconfiança do governo federal surgiu após análise de qualidade de um laboratório privado feito a partir da pasta apontar 75% de chance de erro em resultados negativos para o novo coronavírus. O percentual de erro cai para 14% em exames positivos, ou seja, apontam infecção. Mas, mesmo assim, o governo sugeriu que o produto seja aplicado apenas em pessoas que apresentam sintomas da Covid-19 há pelo menos 7 dias, para evitar um diagnóstico falso, tá? Sabe o que é, Magda? É que esse teste rápido, eu até expliquei, mas acho que foi numa madrugada que a gente falou sobre isso. E esse teste rápido, pela manifestação rápida e tudo, a pessoa tem que estar com muito vírus, a manifestação dentro do corpo, para ele conseguir detectar. Nos primeiros dias, que ainda a gente não tem muito anticorpo, que a gente ainda não fez aquele... Porque eles estão entendendo que as manifestações de febre, tosse e tudo mais, elas se dão a partir do 7º, 8º dia. E aí sim, esse teste tem possibilidade de dar um teste positivo. Então, talvez se pegue entre o 1º e o 7º dia, deu um falso negativo, que eles chamam. Então, a pessoa realmente tem que estar com alguns sintomas. Por isso que nem todos fazem. Exatamente, para fazer o teste e esse teste ser eficaz. Bom, não sei se a Roberta ainda quer falar alguma coisa sobre o que foi dito, alguém mais quer falar sobre esse assunto, senão eu vou passar para o Gustavo Vitorino, que vai falar sobre o dinheiro. Ah, então vamos. Né? Eu acho que... Não sei, tu pode falar, Roberta, para encerrar? Ok, então tá. Não, a gente está falando muito nos milhões que vão ser direcionados para a saúde, enfim... E parece que ninguém está preocupado com a origem desse dinheiro. Puxa, mas o Brasil estava quebrado há tanto tempo e não tinha dinheiro para nada. E, de repente, aparecem não sei quantos bilhões que o governo está disponibilizando.
E, ao contrário do que a Carla falou, não está batendo cabeça, não. O governo está buscando uma saída legal, porque ele não pode simplesmente dar dinheiro para a população. É preciso respeitar alguns aspectos, a previsão legal, existe a lei de responsabilidade fiscal, uma série de coisas. O que o Executivo está fazendo? Está se precavendo. O presidente Bolsonaro sabe que está uma caça às bruxas. Está todo mundo querendo pegar ele, né? Então, ele está fazendo o que tem que ser feito, ou seja, precisa aprovação do Senado, passa pelo STF, vai ter que ter a aprovação da Procuradoria e aí ele implanta o sistema. Não é de uma hora para outra. Um governante não pode pegar dinheiro de uma hora para outra, em 48 horas sair distribuindo dinheiro. Isso não existe. Existem aspectos legais. Ele pode fazer, mas depois a conta chega para ele. Tem prefeito no interior aí que foi caçado porque comprou ambulância em situação emergencial alguns anos atrás. Lutou pela população, disse, eu não vou esperar, compro a ambulância, depois eu me entendo com o Tribunal de Contas. E muitos deles foram caçados. O presidente Bolsonaro, na atual circunstância, não quer fazer isso. Então, assim, não tem ninguém batendo cabeça, não. Ele está fazendo o que nenhum governador e prefeito está fazendo. Ele está fazendo aparecer dinheiro público para a população, para o trabalhador. Você sabe de onde está saindo esse dinheiro? Quando o presidente Bolsonaro assumiu, ele cortou 88% das verbas publicitárias. Somente a Rede Globo, que hoje é a sua maior adversária política, ideológica, inimiga declarada, recebia mais de R$1 bilhão por ano. Não, você não tomou um susto, não é? 1 bilhão entre patrocínios do Petrobras, vôlei, Caixa Econômica Federal, Fórmula 1, além das veiculações diretas. Então, assim, somente o corte dessas verbas, para vocês terem uma ideia, em 2019 representou uma economia de quase R$1 bilhão. Isso acontecia com outras redes de televisão em número muito menor e, claro, os jornais paulistas, entre eles a Folha também. Então, diria que do ano de 2019, 1 bilhão saiu exclusivamente da economia. E mais, o governo acabou com 30 mil CCs, cabides de emprego que serviam para a esquerda colocar os seus amigos para não trabalhar, mas para receber 8, 10, 12, tinha CC de 20 e tantos mil reais por mês. O presidente Bolsonaro acabou com isso. Essa economia, durante o ano de 2019, rendeu aproximadamente 140 milhões aos cofres públicos. Eu estou dizendo para vocês de onde saiu o dinheiro. Mas as emendas parlamentares, agora, o governo federal, para executar, está exigindo um estudo de viabilidade técnica. Não veio o prefeito de Pirapiroca, lá do norte, falar com o seu deputado federal, e o seu deputado federal apresenta um projeto para fazer uma ponte por 120 milhões, quando na iniciativa privada a mesma ponte seria feita por 10 milhões. O governo Bolsonaro acabou com isso. Estão entendendo o porquê do desespero dos políticos, do Senado, da Câmara, do seu Alcolumbre, que tem entrevista dizendo aí que tem sim que negociar, que é dano que se recebe. Está cheio de vídeo dele aí na televisão, entrevista, dizendo isso. O desespero do Rodrigo Maia, que também deita crítica o tempo todo. Vocês estão entendendo de onde vem o desespero dessa gente? O desespero dessa gente é porque o dinheiro que agora vai para a saúde, esses 2, 3 bilhões de reais que apareceram do nada. Não apareceram do nada, não. Foi a economia que o presidente Jair Bolsonaro fez, fechando as torneiras no ano de 2019. O dinheiro apareceu. Lembra quando o Marconi falou algum tempo atrás aqui no programa? Dinheiro tem. Tem. Sempre teve. Só que agora ele apareceu. Então, assim, duas coisas é preciso levar em consideração. Essa discussão que estiveram aqui na abertura do programa, eu já manifestei, não vou levar mais adiante. Gostem ou não, está ideologizada, é ideologizada sim, não adianta querer dizer que não tem ideologia, tem sim, tem uma discussão ideológica aí. A oposição nunca aceitou o resultado da eleição, nunca aceitou o presidente Bolsonaro, faz de tudo para derrubá-lo, e além da oposição de esquerda, que é identificado, PT, PCdoB, PSB, PQP, o diabo carrega, mas principalmente os que não têm ideologia, os que queriam e levavam vantagem com o dinheiro público. E aí vai entrar uma turminha muito perigosa, que é uma turminha chamada Centrão, onde o PSDB está enterrado de cabeça, liderados pelo governador João Dória, e que tem como aliado o governador do estado do Rio Grande do Sul e o prefeito de Porto Alegre, que estendeu até o dia 30 de abril também esse fechamento geral e absoluto. Então vamos corrigir algumas informações. A Alemanha não fechou tudo, não.
A Alemanha estabeleceu restrições. Nem a Holanda. A Holanda também não. Eu tenho os dados da Holanda, acabei de receber aqui do Dr. Osmar Terra. A Holanda não fechou nada, ela estabeleceu restrições. Acabou com jogos de futebol, acabou com show de rock, recomendou os velhinhos que ficassem em casa, ampliou o sistema de saúde para receber os infectados. Não fechou, não. Os Estados Unidos também não estão fechados. Tem algumas áreas, como Nova York, que tem mais infecção que todo o resto dos Estados Unidos, que está, sim, num regime de guerra. Mas lojas no Alabama, na Louisiana, está tudo funcionando. Existe a recomendação de que se mantenham fechados os eventos com grande concentração de público. Mas fechar a loja, fechar shopping center, isso é um abuso e tem um componente político, sim. E eu fico triste de ver que o governador do estado do Rio Grande do Sul não está aliado à saúde, está aliado a uma ideologia hoje patrocinada pelo seu João Dória, que é tirar oportunidade e tirar vantagem de uma crise que tinha que ser levada a sério no país. E é uma pena que o prefeito embarcou nessa também. Afinal, são todos do mesmo partido. Eu quero, da mesma forma, fazer umas correções na fala do meu colega Gustavo Vitorino, que falou que o governo tem 48 horas para decidir coisas. No entanto, o cronograma é o seguinte: 18 de março de 2020, o governo anuncia R$200. Imagina, o doutor Gustavo disse que R$600 é esmola, imagina R$200. R$200 para ajudar os autônomos. Dia 26/3, o Congresso Nacional, o Poder Executivo decidem que esse valor vai a R$600. Fazem um acordo que o projeto encaminhado será de R$600. No dia 29/3, é autorizado a flexibilização da lei de responsabilidade fiscal pelo próprio STF. Na sexta-feira, 27/3, o Congresso Nacional vota os R$600 de ajuda de autônomos e confirma os R$600. Na segunda-feira, o Senado Federal vota os R$600 para autônomos e entre outros e aprova. Então, o governo está desde o dia 18 pensando neste projeto. Não são 48 horas. Já foi aprovado na segunda-feira. Hoje nós estamos na quarta-feira. Precisava do anúncio, da sanção do presidente da República e depois da implantação desse sistema. É óbvio que não é um sistema que se faz do dia para a noite, mas já se teve um tempo bastante para que esse projeto fosse feito e para que ele estivesse de acordo com a legislação. Fora que o STF já se manifestou, está tudo certo. Eu vejo que existe uma cooperação dos poderes nesse momento. O Congresso Nacional votou, o STF disse que o presidente pode fazer, que ele não vai incorrer no crime de responsabilidade. Essa é a minha avaliação com relação às informações do Dr. Gustavo. E também fico incomodada porque eu não disse batendo cabeça como uma crítica ao governo. Aliás, eu acho que aqui na bancada eu sou a única que vem defendendo as medidas que o governo vem adotando e dizendo: confiem no que o governo está falando, confiem no que o governo está fazendo, porque tem algumas pessoas que não confiam exatamente nas diretrizes do governo e eu, pelo contrário, venho confiando e venho dizendo: já deu não sei quantos bilhões para a saúde, já destinou isso, já destinou aquilo. Então não queira botar contra o Bolsonaro, porque eu sei que a grande audiência do nosso programa é fã do presidente. Falando em grande audiência, que tu tens aí... Bom, a grande audiência está grandemente se manifestando. Tem muita coisa, a muita favor coisa de um, mesmo. a favor de outro, verdade. Mas também contando um pouquinho das suas experiências. A Cristine de Abreu, por exemplo, refere que foi hoje numa lotérica pagar uma conta e tinha mais de 30 idosos na rua. A Yara Oliveira menciona que mais medo do que pegar uma gripe, ela tenha medo de não poder honrar as dívidas dela e que os credores não vão se importar com a questão da gripe. Também aqui trazendo uma informação interessante que já vem pipocando em alguns grupos, o Jefferson Soares Ferreira questiona o seguinte: diz que é caminhoneiro e, para aqueles que interromperam a doutora Roberta, pergunta: e se nós decidíssemos parar também, porque a minha vida, da minha esposa e da minha filha de 1 ano e 8 meses também está em jogo. Já tem surgido uns burburinhos acerca dos caminhoneiros e da possibilidade de parar e, claro, que isso acaba assustando. Por fim, Aniela Saul Podstolak, que é o sobrenome difícil, Carvalho,
refere o seguinte: na realidade não deveria ter dois lados, apenas um, pensar no Brasil. O presidente da Federação dos Caminhoneiros esteve essa semana em Brasília e chegou a conversar com o presidente Bolsonaro. Ele não foi recebido privadamente porque não estava na agenda, mas ele se manifestou e disse que se o presidente Bolsonaro quiser, os caminhoneiros param o Brasil. O presidente Bolsonaro disse para ele: tá maluco? Tá maluco? Quer parar o Brasil? Não, mas o movimento é a seu favor. Não. A meu favor é fazer o Brasil andar, não é parar o Brasil. Então, assim, é porque alguns caminhoneiros, particularmente em São Paulo, estão indignados com o que está acontecendo na CEAGESP e em outros locais de abastecimento. É porque as autorizações ainda são bastante dúbias. São Paulo, a exemplo do Rio Grande do Sul, está sob a égide do PSDB, a turminha que quer ver o circo pegar fogo, quer fechar e quer ver o circo pegar fogo. O que está acontecendo? Lá o Dória está fazendo cineminha, dizendo que recebeu ameaças desde que se manifestou, redobrou a sua segurança, pediu para que a Polícia Federal intervisse nas ameaças que vem recebendo. Ah, Dória, para com isso, rapaz. Para com isso, rapaz. Seja homem, assume tuas posições, seja macho. Esse negócio de, estou recebendo ameaçinha, a minha casa. Sim, tinha gente na frente da casa do Dória com contas na mão, abanando papelzinho, dezenas de pessoas, mas isso as emissoras, as redes nacionais não mostram, Folha de São Paulo não mostra. Estava cheio de gente fazendo protesto. E os caminhoneiros lá em São Paulo queriam parar São Paulo, sim. Não pararam, sabe por quê? Porque o Bolsonaro disse, não façam isso. Nós estamos do lado do Brasil. Bom, tem muitos e-mails aqui, mas todos assim, uns a favor do que diz a Roberta, outros a favor do que dizem o Ruschel e a Carla, outros odiando a Carla e o Ruschel, outros odiando a Roberta. Então, assim, ó, não vou ler porque não vai nos levar a lugar algum, né? Vou tentar dar uma marejada aqui no programa, mudar um pouco o assunto, mas nada impede que a gente continue a falar sobre isso se oportunizar. Tua manchete, Marconi. Pois então, dona Magda, vou aqui em relação a um fato que me preocupa também, paralelamente a toda essa discussão, que é o ano letivo, né? Que é onde a gente vai formar novos cidadãos, onde a gente já vinha passando por um problema gravíssimo na questão da educação, de problema de currículo, problema de uma série de coisas, e agora nós tivemos ainda mais esse elemento a atrapalhar tudo. E existe, então, também a preocupação em relação ao Enem, né? Que é a possibilidade da mudança de vida de muita gente, né? De adentrar aí um curso superior. E algumas mudanças estão ocorrendo, sim, na preparação, porque ou agora você dá jeito de largar na frente e simplesmente entender que nós não estamos em férias, o ano letivo precisa ser levado adiante, a sua formação como cidadão precisa continuar, ou nós vamos ter mais e mais desempregados no futuro e toda essa discussão aí que a gente traz há anos, né? Então, o que acontece? O INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ele divulgou ontem, terça-feira, as regras, né, para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E nessa edição nós vamos ter aí a aplicação tanto da prova impressa quanto da prova digital. Algumas alterações técnicas na estrutura da prova vão acontecer. Por exemplo, desse ano serão 100 mil participantes que poderão participar também da versão digital da prova. A escolha é voluntária e fico alerta, ela deve ser feita no ato da inscrição. Você tem que definir ali se você quer então participar da versão digital ou da versão impressa. As inscrições para as duas modalidades ocorrem de 11 a 22 de maio. E o edital mantém aí a mesma data ainda da aplicação da prova impressa que tinha sido divulgada anteriormente, dia 1º e dia 8 de novembro. Já a data no Enem digital também está mantida, as duas datas, né? No dia 11 e no dia 18 de outubro. A questão é o seguinte, onde a gente tem mudanças agora nisso tudo? Na preparação desses alunos. Por quê? Cursinhos estão parados, colégios estão parados, qualquer outra modalidade, salvo essas adaptadas que a gente tem agora, continuam acontecendo. E aí, alguns professores se reuniram para tentar orientar esses alunos, né, para como manter a sua preparação para a prova, né, para a realização da prova. Acima de tudo, primeiro recado, não estamos em férias.
É preciso agora a presença constante da família para puxar pela orelha aqueles que ainda não entenderam, porque tem uma gurizadinha que não consegue compreender. Eles acham que é tempo de jogar videogame, que é tempo de estar na rua brincando, reclamando que não podem sair, mas tem que se preparar agora. Estabelecer uma rotina e uma orientação. Você deve manter em casa, durante esse período de afastamento, a mesma rotina que você mantinha em aula. Você acordava às 7h30 da manhã para se preparar e ir para a aula que começava às 8h, deve continuar da mesma forma. Segunda-feira, sua primeira aula era português, a segunda matemática, a terceira biologia. É assim que você deve se manter. Ter o seu período de intervalo, ter as suas atividades aí durante a tarde, de contato com a família, de entretenimento e desligar do conceito de que oba-oba, estamos de brincadeira, podemos ficar em casa, não vamos nos preparar. Por quê? Porque a cada momento que você, e aí eu falo agora para os alunos que estão se preparando, cada momento que você relaxa e liga o videogame, tem alguém que está garantindo a vaga no seu lugar, tem alguém que está estudando, tem alguém que está se preparando. Então, os pais têm que estar presentes. Há uma série de conteúdos disponíveis por parte aí de professores, de escolas que estão disponibilizando. Claro, para quem tem, eu sei que hoje tudo virou briguinha de classe, né? Eu vou dizer aqui, tem conteúdo disponível na internet, alguém vai dizer, não, mas não é todo mundo que tem internet. Eu sei, essa é a diferença que o mundo tem e aí é assim que as coisas são. Mas há sim um esforço por parte desses profissionais. Você tem que manter a sua rotina. Os profissionais orientam da seguinte forma: estudo, lazer e contato constante com a família. Ali tirando dúvidas, porque o professor não estará presente, mas você tem pessoas mais velhas, mais experientes, que podem lhe ajudar, se não com aquele conteúdo, mas lhe ajudar a procurar uma forma de, seja no YouTube, seja num site, seja num aplicativo, que tem conteúdos maravilhosos. Então, assim, resumidamente, vai mudar a preparação pro Enem. Antes era uma porta aberta para a universidade. Se você educasse uma colher de sopa por 2 semanas, ela passa no Enem, ela consegue ser aprovada. Só que agora a coisa vai ser diferente. Agora vai ser a diferença de quem quer para o vagabundo que lá na frente vai estar pedindo ajuda aí de qualquer jeito, porque largou no oba-oba durante esse período. Então, a responsabilidade como aluno é sua e de seus pais que estarão ao seu lado, puxando sua orelha, mantendo você na linha, mantendo você no ritmo. Acima de tudo, manter o ritmo. Acordar meio-dia, dia de semana não. Dia de semana é rotina de aula de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Final de semana, sim, a orientação, a mesma coisa. Suas atividades, claro que na rua não, mas procurando aí entretenimento, lazer, dividindo suas horas, sim, com essas possibilidades, mas saiba, cada momento que você relaxa e acha que pode estudar depois, tem alguém que está passando pelo seu lado, sendo mais esperto, sendo mais inteligente e garantindo o seu futuro muito mais do que você. Magda, só uma informação, não é sobre esse tema, acaba de ser publicada na internet a portaria da Receita Federal. Sim, passado para 30 de junho. É 30 de junho. 30 de junho, governo entrega anunciou, do posto. mas agora a portaria já está publicada, saiu publicada há poucos instantes, então está valendo quem não quiser. Prorrogada a entrega do imposto de renda para o dia 30 de junho. E a propósito de prorrogação, enfim, a gente tem falado, todo dia aqui. Aí, governador, IPVA, ele já disse hoje que IPVA, quem pagou, pagou. Quem não pagou tem que pagar de acordo com o final da sua placa, agora, final de abril, de maio, de junho, E era isso, foi o que ele disse. Governadores e prefeitos continuam fazendo gracinha com o dinheiro do governo federal. Ou seja, são muito bons para fechar, censurar. Aliás, tem uma foto hoje constrangedora na internet. Achei que era fake, fui ver no jornal lá do Maranhão. O governador Flávio Dino, do PCdoB, como bom comunista, fechou tudo, mandou todo mundo para casa e foi para a rua distribuir quentinha. Que bonito. Eu quero só contribuir com a matéria do Marconi, dizendo que o presidente Bolsonaro hoje assinou uma medida provisória suspendendo a obrigatoriedade dos dias mínimos das escolas, da educação básica. Sim.
mas mantendo a mesma carga horária. Depois, como as escolas vão fazer essa matemática, eu ainda não sei, mas essa é a decisão. Vou receber um manual. Na verdade, não vão fazer, Não vão fazer, vai ser né? empurrado nas coxas e essa é a diferença. E era isso. Essa é a diferença agora. Por isso que eu fiz questão de realçar. Cabe às famílias, óbvio, né, que pai e mãe vão estar ali presentes, mas acima de tudo a vontade do aluno em questão. É entender que a cada momento que você pisca e relaxa, tem alguém no andar de baixo de onde você mora que está se preparando dobrado, que está dormindo uma hora a menos, que está devorando livros, que está tentando manter a rotina, procurando conteúdo e se preparando. Agora sim, aquele conceito de que era para todo mundo, acabou. Agora voltou meritocracia. Aquele que mais se dedicar vai levar a maior vantagem. E cabe agora ao aluno entender o seu papel. Entender que ali pode estar a chave da mudança da sua vida. Quer dizer alguma coisa sobre isso, Ali? Eu quero. Na verdade, eu achei muito interessante trazer esse assunto, porque é uma forma, inclusive, de adolescentes manterem um propósito e um objetivo durante essa fase que realmente a gente vê, tá todo mundo meio perdido, meio confuso. E além de manter esse objetivo, a questão de tu ter uma rotina também facilita muito passar por essa fase de isolamento, porque a pessoa não fica perdidona sem saber como otimizar o tempo. Quando tu vê, é hora do almoço e tu não sabe mais se é de manhã, de tarde, de noite. Então, vale por dois aspectos, para passar por esse período e para manter, sim, um objetivo, que isso é bom para a sanidade mental. É porque eu tenho acompanhado, né, esse é um assunto que, parafraseando o Ruschel, né, esse é um assunto que me é muito caro, né, em função também, né, de eu estar acompanhando a criação do meu filho. E tem me chamado muito a atenção, eu chamo, né, é a geração mais sem serventia que já botou as patas em cima do planeta. É inacreditável. As patas. Porque assim, é uma geração que se cair de 4 na grama não levanta, porque acha que é almoço. Não, mas dona Maria, não dá. É um elefante numa loja de cristais. Eu vi entrevista daquele líder dos estudantes do DCE da USP lá de São Paulo. O sujeito está fazendo, é um curso de ciências humanas. Tu viu quando perguntaram para ele se ele sabia o que significava o Mac? Que ele disse que era uma lancheria. McDonald's? Uma lancheria. Eu sei. Ele disse que era um sanduíche. Claro que Mac sei. era um sanduíche. Que pergunta idiota, é óbvio que eu sei, é uma lancheria. O cara é o líder do DCE da USP, a maior universidade do país. E aí, mas o mais interessante foi o currículo dele. Ele está fazendo um curso de ciências humanas, não sei se é sociologia, se é ciência política. O cara está há 7 anos. E não chegou na metade do curso ainda. Então quem tu quer dele? Não, mas tem, sabe? Assim, mas é o líder dos estudantes da USP. A minha geração, eu vi crescer com uma curiosidade muito forte, sabe? Eu peguei a abertura... Mas tu é da geração que tu aprendeu a escrever, aprendeu a ler. Nós somos uma geração que não sabe ler nem escrever, Não, né, mas cara? é que assim, por exemplo, mesmo que falhasse, eu estudei em escolas... Se em casa que tu em não algum apertar, momento, eles saem do colégio sem saber. Eu estudei em escolas que em algum momento, fiz todo o meu primeiro grau em colégio estadual. E faltou algumas coisas, mas eu tinha, me foi despertado, era um fruto da minha geração, a coisa não, eu quero saber. Como assim alguém me perguntar e eu não saber? Como assim eu tô vendo alguém conversar sobre um assunto e eu não sei do que se trata? Só que hoje é assim, tu pergunta, não sei, não me importa. Isso nem interesse. Pra que vai servir? Tem? Isso aí não vai me servir. É o sujeito que queria salvar a Amazônia e não arruma o quarto dele. Não arruma o quarto. Sabe assim? Eu só preciso de 140 caracteres, que é o que eu acho que cabe no Twitter, né? Que ali tá a capacidade de argumentação dessa geração, tá ali. 141 caracteres já cola a placa, já do cidadão, já cai uma fase. Tenho muitos questionamentos de vários, não é, né, dos colégios particulares, se eles vão ou não vão diminuir um pouco a mensalidade, vão dar um desconto porque não está tendo aula presencial. Eles não querem, mas os pais estão pressionando, porque a aula, na verdade... Não tem aula, não tem pagamento. Não tem pagamento, porque tem o custo do professor, eles mantêm, né? Eles têm salário e tudo mais. Agora, que baixa um pouco o custo, que poderia repassar 20%, 30%, isso seria uma medida, acho que bacana. E tem que ser, todo mundo vai ter que fazer. Exatamente, alguns colégios já têm feito e outros não, mas é que as pessoas estão questionando, estão se dirigindo às direções dos colégios, isso é certo. Sim, até porque é uma situação que todo mundo está vivendo, não é nada diferente. Aí é que tá, eu acho, e não só, claro, quanto aos colégios, isso fica muito evidente porque está suspenso, então as aulas presenciais de fato não estão acontecendo. Mas eu tenho observado que as empresas e marcas que saem na frente e estão trazendo já algum tipo de solução para os seus clientes,
estão sendo bem vistas, porque as pessoas se sentem confortadas já e dizem, olha, essa marca aqui, essa empresa, enfim, está me oferecendo isso, ela está sendo solidária, ela sabe, porque todo mundo vai perder um pouco. Eu continuo esperando que meu plano de saúde me ligue e me diga assim, a senhora pode parcelar em 10 vezes os próximos meses, sem juros. É o mínimo que eu espero, desde que eu me conheço por gente, eu sou sócia deles. Você sabe que Não, eu tô falando sério, gente. A senadora Anastasia apresentou... Depois é tu, Ruxo, prometo. A senadora Anastasia apresentou um projeto que eu tomei um susto quando li. Eu não acreditei que um senador da República possa fazer uma bobagem daquela. Ele está apresentando um projeto emergencial para ser votado a toque de caixa no Senado, que liberaria todas as pessoas de pagarem qualquer tipo de aluguel até o dia 30 de outubro. Mas tiraram, né? Já Já não decidiram, deixaram, já deixam. Tá? E tem um outro, que é anula todos os efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Ah, mas aí eles estão fazendo safados que são para passar por bonitinho, né? Pô, É óbvio que ninguém vai... acho que, sabe, tem que haver limite nesse negócio. Agora, se E tem que tiraram, haver me preocupa. Porque se tiraram é porque estão avaliando essa barbaridade. Ah, bom. Não, eu tô dizendo que eles vão tirar um dos artigos dentro o desse artigo projeto. 7º, né? Exatamente, já foi acordado que esse artigo não vai estar. Aí é que me preocupa. Se tiraram o artigo 7º é porque estão Vai ralar o avaliando resto. tudo. E tem mais pelo menos 3 ou 4 absurdos como esse de suspender o Código de Defesa do Consumidor até o dia 30 de outubro. Ou seja, vale tudo. Não pode. O cara vai comprar uma pizza e vai receber um croquete. Rússio, se for bom, tudo bem, e se não for? Dona Magda, estou à sua disposição para falar ou do IPVA, ou do Dória, ou da minha matéria. Eu acho que tem que ser da manchete dele. Porque eu vou dizer uma coisa, eu tô leque de exausta. opções. Eu tô exausta só para assunto pesado. Eu ia dizer outra coisa, só assunto pesado. Agora a gente precisa relaxar. Vamos falar de assunto sexo, sexo né? é legal. Será que Vamos falar de sexo. Sexo. Vai melhorar. Antes de falar de Pra sexo... quem não sabe ainda, é uma relação entre homem e mulher. É. Ou duas pessoas. Aí, Duas aí. pessoas. Ai, meu Deus. Homofóbica. Tá homofóbica. Vai lá, Russo. Não passará. Vai lá, Russo. Não passará. Antes de entrar na minha matéria, eu não Duas ou posso... mais. Eu não Não posso passarão. deixar de fazer uma homenagem. Em 1º de abril de 1981, eu saí com a mãe dos meus filhos de esbaforido para o hospital, porque ela é grávida e imaginávamos ali que teríamos, então, o meu segundo Teu filho. 1º de abril. 1º de abril. Chegamos lá à noite e eram 11h20, 23 horas e 20 minutos, quando nasceu o que então é hoje o meu querido filho Rodrigo Ruxa. E aí, dona Magda, ele no 1º de abril, ele nasceu às 11h20. E aí começaram, porque ele está fazendo hoje 39 anos. Parabéns. Aquela época se levava muito a sério essa questão do 1º de abril, das crianças serem debochadas na escola. E aí... Perdão. Ai, ainda bem que Aí estamos aqui. começaram os apelos... Ele começou dona a falar em sexo e ele começou a ficar nervoso. Ainda bem que estamos aqui. E se atrapalhou. Ainda bem que vocês estão longe. Não sei. Aí começaram os apelos para que eu não o registrasse no 1º de abril. E até o rapaz do cartório, quando eu fui fazê-lo, ele disse... Mas 1º de abril tu vai registrar? Eu digo, lógico que vou registrar, 1º de abril. Então, meu querido filho Rodrigo Ruxo, meu segundo nenê, né? Da dinastia de 3 filhos E ele queridos ficou que tem. satisfeito em ser nascer? Ele nunca se queixou, ele já é bem grandinho agora para se queixar e não se queixou. Então a escolha foi essa a escolha do pai, uma homenagem então que eu divido ao meu querido filho. Mas a matéria que eu escolhi foi sexo, dona Magda. Porque o que eu notei? Eu tenho assistido muitos programas e não sei se vocês observaram também. Quando ele diz assim que eu notei, já me dá um frio Não, na barriga. calma, Porque dona será que ele vai falar? Calma, Eu me assustei quando ele disse, eu tenho assistido muito. Eu disse, meu Deus do céu. Não. Vamos lá, vamos lá. E eu noto que Fechem as as pessoas, vistos mais programas, diferentes canais, as pessoas fazem todos os tipos de pergunta e não fazem pergunta Sexo. sobre sexo. Que é a mola mestra da vida, né? Sem ela, nós não viveríamos. Sem ele, a nossa querida Ali não estaria com um nenê de quantos meses, Ali? 9. 9 meses não teria? A dona Carla não teria 3 lindas meninas? Né, dona Carla? E eu não teria os 3 filhos que citei aqui, Já a doutora voltei a Roberta, Carla, a são muito Violetinha, exagerados em a matéria de sexo. dona Magda tem uma psicóloga. E olhe lá, uma psicóloga. e ó, coisa mais e linda. era isso. E as netinhas. Então, tudo. E as pessoas não perguntam. Então, eu elaborei, dona Magda, poucas perguntinhas aqui, rápido, um pinga-fogo, para nós abordarmos o tema de uma maneira didática, sem causar problema. Pensei que tu ia me fazer as perguntas e ia ter que responder, eu não me lembro da metade. Fica tranquilo. Primeiro, sexo entre as pessoas que já vivem juntos.
devem seguir, não há nenhuma recomendação, nenhum impedimento, não há nenhum médico que tenha dito agora que as pessoas que estão vivendo, já coabitando, deixem de fazer o sexo, porque respiram, convivem, coabitam, Sim. então não seria... Não vai ser o sexo. Não seria exatamente o sexo. Qual é o procedimento? Se um deles começar a ter os sintomas, aí sim, isola aquele, e não é porque o outro não está com sintomas que ele também não vai participar da quarentena. Então, essa é a regra geral. Marido e mulher seguem junto, mas se alguém começar, segregam, inclusive a pessoa que não está com o sintoma. Aí vem a pergunta, aquela que o nosso querido Chicão, que está nos assistindo, sexo com novos parceiros. Chicão, tá feio, Chicão. Não achei um médico que liberasse. Não achei um médico que liberasse para fazer sexo com novos parceiros, e essa é a regra geral, tá? Agora, somente beijei, aí não é sexo, e desenvolvi os sintomas. Aí a gente tem que separar. Casal se beijou, casal eventual, Sim, beijo. sim. Ele desenvolveu o sintoma. Ela tem que se isolar, evidentemente, e ela tem que acompanhar, não é porque deu os sintomas que ela já tem, mas ela fica isolado e se protege. Mas ao inverso, eu beijei, comecei a ter sintomas, mas beijei alguém eventual. Então se pede que a pessoa tenha honestidade afetiva. Tem que ligar para aquela pessoa, porque ela beijou numa festa, numa balada, deu um beijinho, até beijou mais de um, beijou dois, beijou três. Ela tem que pegar o telefone e ligar para a pessoa e dizer, olha aqui, ó, estou com sintomas. Fique também isolada, procure fazer um isolamento, porque isso é importante. A matéria vai começando a ficar um pouco mais pesada agora. Vai ficar quente o negócio? Uso de preservativo. Bem, os médicos já fazem uma distinção. Tem muitos casais, marido e mulher, que já, ou por ter vasectomia ou ligação de trompa, ou por tomarem pílula, ou por fazerem os exames e ambos não terem HIV, se sentem à vontade para não usar mais preservativo, não o fazem. Na questão dos casais eventuais, devem muitas vezes também, casal que não é casal como os casados, mas assim, fazem sexo eventual, de 15 em 15 dias se encontram, e aí vamos sair, faz um sexo, fizeram um exame, se sentem protegidos. Não, se deveriam usar o preservativo habitualmente por outras doenças sexualmente transmissíveis, muito mais motivos agora em relação ao coronavírus. Quem fizer uma vez por ano? Quem faz uma vez por ano? Qual é? É bom. Você vou pegar o embalo aqui, Vitor, depois deixo para vocês. Sexo oral. Vai erguer uma estátua do lado do Renato. Sexo oral. O sexo oral, dona Magda. Normalmente, quem chega à intimidade do sexo oral passou por uma preliminar, que é o beijo. Para tu ter uma intimidade de sexo oral, tu passou pelo beabá das relações afetivas, que é o beijo. Mas se tu passasse direto... Desculpa, terrível o comentário do Marcão. Mas se tu passasse direto ao sexo Ele está falando sério, gente. Isso aí são indicações. É muito importante, para evitar contágio. Lógico. Se tu passasses direto ao sexo oral, há que se fazer uma distinção. O contágio se dá pela saliva. Então, quando dá felação no órgão, tu bota a saliva realmente e ali não produzirá o vírus, tu não transmitirá o vírus. Tu transmitirá o vírus quando a própria pessoa se encostar no seu órgão e depois fazer a transmissão, porque na mão, ou seja o que for, ela bate nos seus olhos, ela bate onde for. Tá me dando um baratinho esse negócio. Parou, ela transmite, mas é muito sério. Ela transmite. A gente tem que dar uma leveza no assunto. Depois eu posso fazer umas considerações. Dá uma boa. Ela transmite. Vou encerrar, porque eu sei que vocês estão loucos. Não. Trancado dentro de casa, tô... Com relação aos casados, que é a parte que me... Para que ele quer encerrar, ele quer encerrar. Desculpa, porque eu quero encerrar para devolver para vocês, que eu vi que a matéria é 4 orgasmos. Em relação ao HIV, tá?
ele está na regra geral. Eu vi muitos infectologistas aqui no Brasil dizendo que eles são um grupo de risco, mas este, que é o que faz a matéria, o Alex George, que é um londrino, um infectologista londrino, ele diz que se ele está com a imunidade regular, ele está com os mesmos riscos e as mesmas regras que nós. Dona Magda, eu trouxe perguntas básicas, a gente brincou para tornar o programa leve, um pouco mais leve, mas são coisas seríssimas. Não, muito sérias. E leve isso muito a sério. Eu tenho alguns impedimentos para a pessoa casada. Quais são? Mãe, tô com fome. Mãe, me empresta o celular. Pai, vamos jogar alguma coisa. Prepara o café da manhã, lava a louça do café da manhã, limpa a casa, prepara o almoço. Pensa no almoço. Limpa a louça depois do almoço, assiste um pouco de TV, fica estressado do caramba, porque só tem notícia ruim. Faz o lanche da tarde para a criança, porque tá com fome de novo. Aí depois pensa na janta. O que será a janta? Aí vai, prepara a janta. E daí eu achei muito bom no programa de humor, que diz assim... Que coisa desgraçada fazer comida. Porque tu vai lá, tu te inspira, tu fica fazendo o tal do aspargos. Tu come aspargos em 2 minutos. É horrível. Depois tem caríssimo. Do aspargo. Mas gasta todo esse tempo em preparar aspargos. Sim, mas é aspargos é chique. É chique, guria. É chique. Não é médico. Dona Magda, eu tô... Aspargos naturais. De tudo o que mais me impactou... Tudo que mais me trocar por impactou bife. e que eu realmente bife com achei que a outro dona bife, Magda tem razão, a dona Magda, foi essa loja de produtos eróticos que está vendendo e rendendo. Está vendendo porque loucamente, assim, gente, é só tem que assim. incrementar. Essa hora tem que incrementar. Agora a internet é o que está vendendo mais nesse momento no país e acho que no mundo, são as sex shop pela internet. Eu recomendo às pessoas que, nesse momento, reflitam e para um pouquinho. Não é hora de fazer sexo, porque, olha, gasta uma grana, transpira, sua, exige um esforço sobre-humano, faz uma sujeira e as posições são ridículas. Então, fica em casa quietinho. Ai, que horror. Ai, não. Doutor Rusch, o senhor concluiu... O que mais me impactou? Primeira observação do seu Marconi. Sim. O que a quem eu esperava que fosse aditar a matéria, e ele fez uma surpresa, que há controvérsia, quando eu disse que antes de um possível sexo oral, a relação sexual, a relação afetiva, ela começa, o primeiro estímulo é o beijo. E ele disse que há controvérsia. Eu gostaria que ele se manifestasse sobre o tema, dona. Cada um começa onde se sente mais à vontade. Não vai falar isso. Eu fiquei impressionada com o gastar dinheiro dele. Não vai terminar bem esse negócio. Eu fiquei impressionada com o gastar dinheiro dele. Isso aí é problema dele. 400 pila por táxi, eu também fiquei chocada pelo seguinte, a Magda falando que a sex shop deve estar ganhando dinheiro e eu deve não, tá comprovado. Mas eu que comprei panela online completamente deprimida, entendeu? Eu comprei panela. Cada um compra o que precisa em casa. Tá na moda. Cada um compra o que tá faltando. Tá na moda para quebrar as panelas. Tá, mas já que você está todo mundo perguntando... Como diz o Chicão, ele disse, não pago prostituta, não pago mulher. Eu dou 500 pro Uber e estamos conversando. Olha aqui, falando em Chicão Tofani, eu quero dizer o seguinte, ele hoje falou comigo e me pediu, sabe, pelo amor de Deus, tu diz para as pessoas que, nessa época de coronavírus e tal, eu saí de circulação, mas que eu estou em férias, as pessoas me ligam, eu acham que eu tô com coronavírus, por isso que eu tô fora. Não é. Aquele ele negócio está de radioatividade, não podia vir com a Tá, agora eu quero aproveitar e fazer uma pergunta pro Ruschel, já que tão bem explanou como se faz sexo, ou se tenta fazer sexo, para quem tem essa oportunidade, em tempos de coronavírus. Nós temos na programação da Grenal um programa que chama Dupla em Debates, certo? Pois não. E lá tem... e aí eu tenho uma dúvida, eu acompanhei isso tudo e eu não entendi uma coisa. O REC tem um time, né? O REC tem um time que é patrocinado... E qual é o clube dele? É Patrocinense de Minas Gerais. É isso? E o senhor também tem um time. O seu chama Binacional. Por quê? Qual é a diferença? Dona Magda, isso é comandado pelo querido Dr. Benhur Marchiori, que nos difama. É canalha. É um canalha, exatamente, um canalha.
Ben-Hur no programa, é um líder de audiência ao meio-dia. Quem não tiver a oportunidade de ainda bota ali, começa ao meio-dia. Programa Prêmio Press 2019, melhor programa de rádio do Rio Grande do Sul. Muito bem lembrado. Ben-Hur Marchiori, a turma ali inicia um debate, o Kenny Braga que... Qual é o motivo que um é um e o outro é outro? Tu tá me enrolando, seu Rolando Mas Lero. nós teríamos que perguntar ao autor, eles me chamam de binacional, eles binacional... É uma provocação que eu respeito muito, dona Maria. Isso tem O negócio de sexo já rendeu aqui, ó. Daqui a 9 meses nasce ou o álcool Gelson ou a quarentina. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Boa noite, bancada querida. Senhora jornalista Magda Beatriz. Depois de mais de 2 anos, minha esposa Elise e eu assistindo Atualidades Pampa, a partir de hoje, Olha, pior é que eu achei que era uma coisa engraçada. Devido ao fanatismo do doutor Vitorino pelo Bolsonaro e seus filhos. Uma pessoa admirar um político, tudo bem, mas chegar ao extremo fanatismo é demais. E eu soube que mais pessoas estão mudando o canal por causa do doutor Vitório. Acho que não. Quem é Para aí, dona Magda, doutora Carla, doutora Roberta, Marconi, Russo, vocês são profissionais excelentes. O Vitorino não dá para falar, é só defendendo o Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro, mas hoje esse senhor não me representa. É o seu Luiz Carlos de Alegrete. Quando eu comecei a ler, eu achei que tinha a ver com sexo. Ô, seu Luiz Carlos, deixa eu dizer uma coisa pro senhor, seu Luiz Carlos. Não briga com ele. Não, respeitosamente, eu diria que o senhor tem as suas posições e eu tenho as minhas também. Eu acho que o presidente Bolsonaro está lutando contra o mundo. É o único presidente nas últimas décadas que está tentando mudar alguma coisa no Brasil. O clientelismo, a corrupção, a compra da imprensa. O senhor pode não gostar dele, mas o senhor votou nele querendo que mude alguma coisa. Ele está tentando mudar. Daí o porquê que eu estou ao lado dele. Ele erra? Erra. Eu já critiquei aqui, já critiquei ministro dele. Mas no todo, eu ainda acho que ele está fazendo um bom trabalho. E enquanto fizer isso, eu vou dar apoio a ele. Sabe que o Guga Rodrigues, nosso telespectador de anos já, ele me procurou hoje no Instagram, no direct, e disse assim: Carla, nunca mais assisto Atualidades Pampa, estou brabo com todos vocês. Eu falei: sério? Porque assim, sabe, aquela apaixonada dele, 1º de abril. Não, mas eu tenho uma amiga. Bom isso. Eu tenho uma amiga que é a minha xará, inclusive a Magda Valper. Eu tô aqui antes do programa, Carla, e eu, o Rucher ali falando, não sei o quê, daqui a pouco ela disse assim: sua louca! Tu colocou uns nudes no teu story? Bom, eu, como já tinha feito uma bobagem hoje no telefone, eu disse: eu não posso acreditar, mas 1º de abril, sua tola. Olha, eu levei um susto. Magda, eu recebi esse também antes de entrar no programa. Vou mandar um beijo para essa minha amiga desgraçada, Sheila Liotti, mandou. Eu cheguei a ficar... Eu disse: não é possível, como assim, o que aconteceu? Porque... Sinal que todas vocês... Eu ia dizer... Não, eu não tenho. Depois que eu me dei conta, eu não tenho. Vocês com o celular, hein? Olha aqui, só se eu quisesse contaminar a cidade. Jamais vou botar um nude. Não gosto nem de me olhar. Se mandassem para mim, Gustavo, você botou um nude? Tá bom. Botei, era pro Guinness, mas eles não avaliaram. A gente tem que aguentar. Faz que nem o rapaz, como é o nome do Alegrete lá? Seu Luiz do Alegrete, o senhor não Luiz. nos abandona, porque nós somos a maioria. O senhor não gosta do Vitorino, mas tem muitos outros que o senhor pode tem gostar. Botãozinho de mute, tá? Então, assim, não fique chateado. Continue nos assistindo, que vai nos deixar muito felizes. Tem gente que tá estressada. Por quê? Impressionante, porque nas redes sociais tem gente que não gostou do assunto do sexo. Mas, gente, isso é uma coisa... Sexo é importante. Cada Por mais que chora tenha por onde batendo sente na saudade, porta uma né? criança, assim, toda hora a gente tem que dar uma... Mas tem que inventar alguma forma. Na verdade... TikTok pra criança, já tô instalando. Na verdade, TikTok, Ruxa trouxe informações médicas sobre contágio, E o Marconi já que as pessoas estão em casa. Então, assim, a gente brincou até para descontrair, gente. Mas, A Marconi enfim... avacalhou. Enfim, as pessoas têm o direito de gostar ou não mas é importante gostar. esclarecer que foram informações científicas baseadas claro. no infectologista londrino, que fez uma reportagem profunda Claro. sobre a matéria. Nós não íamos brincar com coisa tão Não, séria. isso é um serviço de Só que a forma utilidade descontraída pública. nossa é de dar, lógico. Né? A gente tem que Isso é um tratar as serviço de coisas assim. utilidade pública, gente. Em tempos de Vocês quarentena... não lembram quando o Jair Bolsonaro trouxe a questão da higiene no pênis? Isso. Que foi também uma barbaridade. É um assunto seríssimo, seríssimo.
gravíssimo, de que causa câncer em homens aí, uma quantidade absurda, e era esse comportamento quinta série. Ai, falou pênis. Ai, meu Deus, falou pênis. Sabe, parece criança. Não sabem, as pessoas não podem falar sobre sexo, que é a coisa mais natural do mundo. Deveria ser Não, e da forma que a gente falou, né? Porque nem essa questão... Porque ninguém estava nem falando de sexo, era uma orientação médica, é uma responsabilidade que o cidadão tem que ter. Né? Mas aí que assim, aí desliga e lá quando apaga a luz vai todo mundo dormir. A gente Falando em boa informação, doutor Ruschel. Eu vou dividir com nossos telespectadores a minha preocupação. Se não terminar esse isolamento, a minha franja não vai suportar. Eu preciso ir na Estética Amara e está fechado, dona Amara. Eu preciso ir na Estética Amara, a minha franja está numa progressão geométrica. Mas o prefeito aqui, Nelson Marquesan, pois não, nesse último, como se diz, decreto que ele postou e que ele assinou, os salões de beleza estão liberados, desde que todo mundo de luva, todo mundo de máscara, gel, álcool gel em todos os lugares. Não pode ter muita gente, uma pessoa por vez sendo atendida. Quer dizer, todos aqueles cuidados que tem que ter. Mas tá lá no decreto dele. Eu até perguntei sobre as pessoas, porque normalmente nesses lugares, as pessoas são profissionais liberais, né? Quer dizer, enfim, são micro. Se trabalha, ganha. Se trabalha, ganha, se não trabalha, não ganha. E aí é óbvio que tem pessoas de todas as idades. Aí eu perguntei se as pessoas com mais de 60 anos que trabalham nos salões, se elas podem trabalhar, podem estar lá sem ser arrancadas por um fiscal, porque velho não pode estar na rua, entendeu? As pessoas precisam trabalhar. E a Procuradoria Municipal disse que sim. Que pessoas que são profissionais autônomos podem trabalhar mesmo que tenham mais de 60 anos. Agora, veja como são as coisas, né? Falei sobre a minha geração mais cedo, a gente imaginava essa época, né? Com um carro voando e tecnologias absurdas. Teve que vir um vírus em nível global para nos ensinar a ter higiene. Nos ensinar que lavar a mão e ser minimamente asseado pode salvar a nossa vida. Você teve que vir um vírus para nos convencer disso. Mas a gente é um povo ainda que toma banho. Mas o resto só pode lavar? Em muitos países. O quê? O resto só pode lavar? Só se for usar. Não, é só as mãos até agora. Não, e tem ensinado outras tantas coisas, porque a gente quantas vezes falou na terceirização da educação dos nossos filhos. Sim. A gente não tinha tempo para nada, para estar com os filhos, para educar os filhos, as crianças estavam sendo educadas pelas escolas. Agora tá todo mundo fazendo seu dever de casa. Sim, mas por quê? Porque o resto tá fechado. Porque se o resto não tivesse fechado, não dá. Seguia tudo igual. Dona Magda, nessa futurologia aqui que o Marconi falou, que a gente imaginava 20 anos atrás que estaríamos andando em carros voadores. Eu acredito. Também se dizia assim, há alguns anos atrás, pá, aqueles sem vergonhas, né? Não o nosso caso aqui, porque todo mundo é muito sério. Bah, e quando tiver, a gente tá falando e aqui vai ter que mostrar onde que a gente tá. E foi rápido. Foi rápido e tem gente que se atrapalha. Os mal comportados, dona, os mal comportados tiveram que se comportar, porque uma ligação tu tem que mostrar onde tá, dona Magda. Isso é um horror, mas isso é bom pra sociedade. É bom pra sociedade. Falando em futurologia, Ali, o teu assunto. Bom, o meu assunto é relacionado ao mercado da moda. A Roberta não entendeu. Desculpa. A Roberta não entendeu. Desculpa. Uma piada interna. Não, é que a Roberta olhou pra ele e disse assim, não entendeu. Inventaram o FaceTime, Roberto. E aí, quando tu liga com o FaceTime, tu tem que mostrar onde é que tu tá. E gente mal comportada, que não é o caso de ninguém da bancada, às vezes nem sempre tá no lugar que deveria, né, dona Magda? Eu acho. Entendeu agora o que a gente desenha? Tá, que bom. Vamos lá, Ali. Deixou picando essa. Bom, vamos lá. O mercado da moda, qual vai ser o impacto? Um mercado que gira milhões, né, Roberta? É verdade. Após o Covid-19. O mercado da moda, que inclusive foi atingido no coração, porque a pandemia se instalou na Europa no meio das semanas de moda. Bom, mas como toda tragédia, sempre acaba repercutindo em uma forma de expressão da sociedade, que é a moda. Também acaba sendo isso. Eu conversei com a Laura Ferraza, que é historiadora e pesquisadora de moda, para entender quais vão ser os rumos desse mercado depois que passar esse momento, tanto do Covid quanto da crise trazida por ele. Então, assim, alguns aspectos já são movimentos que a gente vinha vendo acontecer,
mas como ela mesma mencionou, as crises acabam acelerando certas mudanças. Responsabilidade social é algo que as marcas, especialmente as voltadas para a moda, elas vão ter que mostrar. E se a gente observar as grandes casas, as grandes maisons da moda, rapidamente se antenaram com a chegada do Covid e se engajaram de alguma forma. Por exemplo, a gente teve a Dior produzindo máscaras, e máscaras essas mesmo de proteção, não aquelas que vocês devem ter visto no Google com logotipo, a da Chanel, por exemplo, aquilo era fake. São máscaras para uso, sim, para a população. A Louis Vuitton fechou fábricas de perfume, passou a produzir álcool gel. Então, tem várias marcas fazendo doações, responsabilidade social verdadeira. A sustentabilidade também vai entrar, já vinha sendo um valor muito grande para as marcas, mas a sustentabilidade real. O que significa isso? É sim ver quem é que está, da onde vem a mão de obra, questionar a questão ecológica, de sustentabilidade ambiental, como é que a marca agiu com seus funcionários assim que estourou a função do Covid, então liberou, não liberou, como é que deu meios para essa proteção ou não. E, aliás, aqui fica uma questão, muitas das marcas produzem na China e vem com aquele made in China. Como é que a população vai se postar diante disso? Será que vai surgir algum tipo de preconceito quanto a esses produtos fabricados lá? E, claro, a questão das vendas online. Isso aí não tem escapatória. As marcas já viram, mesmo as marcas pequenas, que tanto as vendas quanto o posicionamento online acaba sendo essencial para momentos como esse. Bom, além disso, o que a gente verifica? Na própria produção das roupas, com menos dinheiro circulando, as pessoas vão acabar querendo comprar peças mais duráveis, porque o descartável, aquele fast fashion, ele já vinha caindo e agora se tornou mais impraticável mesmo. Junto com isso, o coronavírus acabou bagunçando todo o calendário das semanas de moda na Europa e em todo o mundo. Essas marcas ficaram com estoques de produção na moda outono e inverno e não vão conseguir vender isso. Ou seja, vão ter que manter essas modas por mais tempo de forma a ser mais duradoura. A gente vai ver provavelmente um término daquela troca de estações tão rápidas entre uma coleção e outra e também uma busca por funcionalidades. Aí entram, sim, a máscara de proteção com designers diferentes. Inclusive, já teve uma designer na Semana de Moda que trouxe toda uma coleção com as máscaras adaptadas. As luvas vão se tornar um item funcional e também passarão a fazer parte do guarda-roupa. E, claro, a tecnologia virá com tudo aí, com os tecidos antibacterianos e tudo mais que a gente julgar possível para tornar mais funcionais. E nessa linha meio astronauta, talvez, a gente veja algumas coisas, sim, sabe? que é o que a gente vê hoje das pessoas que estão dentro daquelas... O Giorgio Armani também fez uma coisa maravilhosa, né? O Giorgio Armani, depois que madeirou toda a sua loja em Nova York, né? Porque todos eles madeiraram, porque sabe que daqui a pouco vai dar saque. As joalherias tiraram todos os seus produtos de dentro da loja, não é da vitrine, tudo com madeira em volta, porque eles sabem que vai dar saques, assim, horríveis lá em Nova York. E o Giorgio Armani fechou e botou todo o seu pessoal da fábrica a confeccionar uniformes e máscaras. Maravilhoso. Não, tem muitas... Eu só queria daí finalizar, porque tem uma grande questão aqui, que é quanto à próxima estética da moda que a gente vai ver. E depois, já vimos depois da Peste Negra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, grandes momentos emblemáticos da humanidade, e depois tendo um ressurgimento da moda de uma forma muito, muito forte. O que aconteceu, o mais conhecido, é o do Dior, que depois da Segunda Guerra, que estava todo mundo pobre, as mulheres no mercado de trabalho, ele trouxe o New Look com modelos extremamente femininos, com muito tecido, aquela coisa sonhadora do que a gente queria. E provavelmente a gente vai ver a moda refletindo os desejos e os valores da sociedade que vai se construir depois dessa crise. Então, fica aí para observação futura. Deixa eu te... Eu queria só esclarecer uma dúvida nesse segmento da moda aí. Tem um texto correndo à internet
que fala sobre os chineses no norte da Itália. Aquilo é verdade? Verdade. Isso é verdade. Acho que por isso que a pandemia, porque tem muito chinês produzindo a roupa italiana. Eles falam em 20 mil chineses em 60 e poucas fábricas. É verdade. Mas eu vi uma infectologista falando, e é realidade. É realidade. Aquilo é verdade, então? É verdade. Mas ela disse que na região da Lombardia, né, que aconteceu isso, tem Bérgamo, que é onde está mais afetado, e tem uma cidade perto de Bérgamo, que eu não lembro o nome, que também tem essa comunidade e tudo mais, só que essa cidade fez o isolamento antes de Bérgamo, e Bérgamo que sofreu as consequências. Isso é verdade, são 30 mil, esses chineses teriam ido, grande parte deles, comemorar levados pelas grifes. Na China. E aí voltaram infectados e foi uma coisa assim. Que aí por isso que lá teve a Semana de Moda de Milão, que aí e tem essa história de ter muitos chineses envolvidos com o mercado da moda na Itália. Porque a Itália contrata eles para produzir. Tem um fundo de verdade essa história. É verdade. Porque é assustador. Falando tá um risco também, né? Um Capão. Por quê? Porque é um final de semana em Capão, você vê chinês à torta e à direita vendendo tênis para tudo. Capão não para. Capão não para. Não, é que assim, ó. Capão é um bairro da Praia do Barco, não é isso? É isso. Pertence à grande Praia do Barco. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, talvez nem todos saibam, tanto aqui da bancada quanto os telespectadores. A Roberta, ela não entende só de números também. Eu, quando conheci a Roberta, há muitos anos atrás, a Roberta era uma personal stylist. Ela faz até hoje trabalhos de vitrines, de coisas. Hoje não faz mais. Não faz mais, né? Mas fazia, enfim. E ela dava assessoria de moda. Trabalhei 15 anos com moda, quando iniciou o processo na verdade, a moda no Brasil, ela se profissionalizou no início dos anos 2000. E eu tive a honra de trabalhar com esse setor durante mais de 10 anos. E enfim, depois voltei para a minha área do direito e tal. O que eu queria contribuir justamente por essa experiência é que, na verdade, há 10 anos, Ali, já se comentava, e eu tive a oportunidade de conhecer feras que tocavam os negócios da moda internacional. E esses grandes CEOs desses grandes conglomerados de luxo, que, na verdade, esses grandes conglomerados de luxo apresentam coisas muito glamurosas que 0,5% da população compra, mas não serve para ser vendido, serve para ser inspirado e mexer com um mercado que, no final das contas, aquela costureira vai ali no bairro e faz porque viu aquilo num desfile de alta costura em Paris. Então, é um jogo. E esse jogo funcionou muito no início, depois da Segunda Guerra Mundial, cresceu muito, antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a moda em si, como um processo econômico, ela começou a iniciar no final do século XVIII, início do século XIX. Mas o que se questionava já no início dos anos 2000 é que a geração que hoje poderia consumir essa moda é uma geração que, com as novas tecnologias, a internet, essas redes sociais, está mudando a cabeça desses jovens. Antigamente, uma mulher gastava uma fortuna, por exemplo, para comprar, de repente, um objeto, uma bolsa da marca tal. A geração de hoje olha e diz assim, não, eu vou pegar esse dinheiro e vou viajar. Eu vou curtir, eu vou experienciar, que é experiências. Então, essas marcas de luxo, elas estão enfrentando o quê? Um grande problema nessa crise mundial. Porque quem estava sustentando atualmente essas grifes, esses conglomerados todos, eram os chineses, que compravam loucamente. Porque eram os novos japoneses, ricos. teve uma época que eram as japonesas. Chineses e os russos. Só que agora, essa turma, muito impactada de novo com essa situação de questionar a vida, de se colocar no momento que todos essa mudança mundial que está acontecendo, já há estudos econômicos fortes, porque acompanhando bolsas de valores, esses conglomerados estão caindo loucamente, tá? Porque justamente as pessoas não vão consumir. Então, eu questiono essa ideia de que vai haver o mesmo boom que Dior, em 1947, ao lançar o New Look,
levou. Nós sabemos que se chegarmos a conseguir suportar o tsunami econômico que já está aqui, a chance de nós vivermos um boom econômico novo, sim. Pode ser que leve 5, 6 anos, mas eu não acho que seja mobilizado, por exemplo, por esses valores do consumo. Porque nós estamos numa nova sociedade e, inclusive, só para encerrar, muitas pessoas estão dizendo claramente que você quer fazer sucesso na área da moda, comece a colocar as suas peças online e trabalhe com troca ou brechó. Ninguém mais vai querer comprar novo. Eu já sou do brechó. Não, aí a cara do brechó desde a gente só deixa eu finalizar Tá, vamos lá. Pagar um preço desse. Não, mas só um pouquinho para finalizar, sem dúvida nenhuma, tanto que a gente já vinha vendo este movimento da sustentabilidade de modas autorais crescendo, só que as grandes marcas, inclusive, elas têm buscado alternativas de outros produtos. Por exemplo, elas lançam a sua identidade, a sua persona, e aí tu vende o óculos, tu vende o perfume, tu vende... O que eu falo em revolução aqui na moda é principalmente a estética. A estética como sendo um reflexo daquilo que a sociedade está almejando depois de uma crise dessas, porque a gente já falou aqui várias vezes, ninguém vai sair igual. Nós vamos mudar como grupo, como sociedade, e isso vai acabar sendo refletido no trabalho dos criativos, provavelmente até dos grandes nomes que vão surgir, que não são as pessoas que estão aí. Tem algumas coisas aí que vocês estão colocando que eu li a Stella McCartney, filha do Paul McCartney, ela é uma estilista inglesa que parece que tem... E ela disse o seguinte, perguntaram para ela se ela fazia alta moda, ela disse, não, eu faço moda. Ela faz moda. E uma moda de vanguarda, não é qualquer um. E ela é super sustentável, ela bate desde o início. Ela vende os produtos dela na Harrods. Ela tem perfume, inclusive. A moda, ela vem com uma batida, assim, do sustentável. Tem que ser confortável, tem que ser sustentável. Eu acho que a Roberta tem razão. Olha, Roberta, concordando contigo nos últimos tempos. É um sucesso, a gente. Registrem esse momento. Agora, bandeira branca, mas... Não, mas nada... Não, tô brincando, obviamente. Mas eu acredito, sim, que a gente vai sair muito modificado de todo esse processo, que as pessoas vão pensar muito antes de fazer aquele consumo exacerbado, vão comprar aquilo que elas precisam, aquilo que elas, claro, desejam, necessitam, mas não vão comprar sem realmente pagar 20 mil reais numa bolsa, ou sei lá, 30 mil reais, não sei, uma carteira. Então, acho que esse processo todo que a gente está vivendo, a gente tem que começar a perceber também as coisas positivas dele. Porque o mundo já não ia mais aguentar, já estava claro e evidente que o mundo estava no seu limite. Então, se a gente teve que parar e teve que repensar, algumas coisas da própria moda, como a gente está tratando do assunto, vão ser repensadas. E essa geração que estava vindo, como disse a Roberta, ela já estava com essa mentalidade. Uma mentalidade muito diferente da nossa geração. Tu, por exemplo, veste com muita frequência as coisas da Fernanda Sica, que já tem, já tem uma linha de roupa confortável. O Jay Bogo, que é meu amigo também, que é aqui de Santa Catarina, mas está fazendo o maior sucesso em São Paulo, ele tem uma moda toda com tecidos naturais e coisas assim. Também é comfortable clothes, como eles dizem, né? Nossa. Então ele faz assim para homem e para mulher. Isso, hein, Marconi? Eu tô apavorado, eu só procuro uma calça jeans e uma camiseta branca. Mas não é mulher, Só que o jeans é um problema, viu? Tem que ser acompanhado. Mas é que assim, porque, por exemplo, eu tô vendo aqui, eu tô aprendendo, assim, mas o que eu tenho visto anda completamente na linha contrária disso. Tipo essas quanto custa o outfit, a gente tá vendo uma geração completamente deslumbrada com um cinto de R$900. Tu acha? Eu não vejo isso, Marconi. Eu vejo as pessoas de 20 anos, elas têm uma percepção da sustentabilidade, né? E do compartilhamento de uma forma que a gente não tem. A gente não tem ideia. É só ver a explosão desse tipo de vídeo aí, desse tipo de... Os caras fazendo vídeo para exibir que tem um cinto de R$900, uma camiseta de 3 mil... Mas eu acho que isso sempre vai ter. Mas isso tudo é assim, ó. A mudança sempre é assim. Uma coisa eu garanto pra senhora. Pois não, esse senhora. Negócio de preço e marca, eu não dou bola. Lamborghini, Maserati, nem pensar. Muito bem. Agora você vai ter que ficar chateado. Vai terminar o programa. Vai se chatear, mas amanhã a gente volta. Quer dizer, essa própria quinta-feira a gente volta logo depois do Jornal da Pampa
com Atualidades Pampa inédito. Não é mais 1º de abril, tá? É verdade. Beijo, bons sonhos. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.